Estamos de volta, segundo bloco, programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população, hoje recebendo a vereadora Joselane Pio Rocha. E no segundo bloco temos o prazer de receber nossa querida amiga, a Carla Pinheiro, psicóloga com especialização no Albert Einstein em oncologia, especialista no atendimento ao autismo, aperfeiçoamento na área de psicologia jurídica e também psicologia cognitiva, que vai falar um pouquinho também sobre a questão psicológica, né, gente? Que é muito séria, uma questão muito importante, já que esse programa tem como objetivo tratar sobre empoderamento feminino e também mulheres empreendedoras, mas, acima de tudo, a questão do psicológico da mulher, né? Faz toda a diferença. A mulher que é a base de uma casa, a base de tudo. Eu posso dizer que a mulher é a base de uma sociedade, né? Com toda tranquilidade. E por isso que a Carla vai estar falando um pouquinho também sobre esse tema que é tão importante. Carla, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã. Obrigada. Né, nesse programa especial no Mês da Mulher. Obrigada, boa tarde a todos, obrigada. Quando você fala da mulher na sociedade, é isso mesmo, né? Então, na história, a mulher ela sempre teve o papel dela de trabalhadora, né? Só que ela era invisível, porque afinal ela ficava em casa cuidando dos filhos, então ela já trabalhava, né? Ela trabalhava ali no lar, então ela já tinha o papel dela social, só que ele era invisível. Né? Então, com o tempo, ela foi ganhando, ela saiu desse lugar, né, da invisibilidade, e ela foi conquistando lugares públicos, né, como a Josi é uma representação aí da mulher na política, que foram talvez, não sei se a Josi sabe me falar, mas um dos últimos lugares onde vem representando cada vez mais, era um lugar, né, de difícil acesso, né, para essa mulher ser ouvida. Então, o que acontece, né, com a mulher? Ela teve a liberdade também ela conquistou esse lugar, né, esses lugares. Ela conquistou sair de casa e sair desse local da casa e foi para o trabalho. Então foi uma conquista muito grande, né, ser profissional, estar em vários lugares. Porém, o que acontece em geral? São vários os papéis que a mulher ela hoje representa. Então é a mãe, é a esposa, é a filha, é a profissional. Então são muitos os papéis. E dentre todos esses papéis, o que vem acontecendo, né? Isso daí é uma questão científica, né? Uma questão, assim, também que eu acolho muito no setting terapêutico, que é exatamente quando elas se perderam. Então, muitas vezes, assim, a grande maioria acredita que existe a mulher, ela por ter conquistado esses lugares, acredita-se que ela tem uma identidade, quando, na verdade, ela buscou tanto que ela se perdeu nesses vários papéis, né? Então, assim, não, mas ela não tem identidade? Por 99% de tudo que eu já vim conhecendo, que eu estudei, ela tem uma dificuldade em relação qual o papel que ela representa e que ela se assegura desse papel que ela representa, né? Inclusive, aproveitando, vereadora, queria só abrir aqui um parênteses importante. Nós tivemos há poucos dias aqui em Tupã o Fórum Todas Juntas, uma indicação da vereadora Joselane Pio Rocha, também da Claudinha, do Povo, onde foram vários temas debatidos ali, a inclusão da mulher com deficiência na sociedade, a questão da violência, que infelizmente é um assunto que a gente tem que falar, é uma vergonha, né, os números, os índices de violência hoje no país, e também o empoderamento da mulher, a mulher como empreendedora, enfim. E durante esse evento a gente ouviu falar bastante, né, vereadora, essa questão do papel da mulher na sociedade, e eu concordo com a Carla no sentido de a mulher ainda ela tem essa dificuldade, né, de se consolidar em alguns segmentos, né, realmente se posicionar, né? Então esse fórum foi muito importante, um fórum que foi a primeira vez que foi realizado aqui em Tupã, uma iniciativa fantástica das vereadoras aqui da Câmara, e que eu acho que foi o primeiro passo para um debate aberto junto à sociedade. Exato, Glaucio. Eu costumo falar que uma coisa puxa a outra, né? Nós elaboramos um projeto de lei que o prefeito sancionou como Lei Milena Dantas, e através dessa lei a gente sentiu a necessidade, junto à Paula, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Social e Família, na realização do fórum, um fórum que antes era fragmentado, se fazia o Fórum da Mulher, o Fórum da Mulher com Deficiência, o Fórum da Mulher Negra, e aí por que não todas juntas? Porque a mulher é uma só.
né? E depois disso ainda, que foi quando eu encontrei a Carla, a OAB, a comissão, né, das mulheres da OAB, elas realizaram um chá no qual a Carla esteve presente falando sobre esse posicionamento da mulher. E ela fez vários questionamentos naquele dia que eu me questionei, né? A gente tem um olhar para todos, a gente tem um olhar para todas as pessoas. E quando eu parei para me olhar como mulher, né? Em que momento eu refleti o papel que eu estou exercendo, não para a sociedade, mas para mim mesma, né? Então, assim, esse corre, essa busca, como você falou, de realmente assumir, de ter um posicionamento, de ter que mostrar que a gente é capaz, de que a gente realmente merece estar ali, muitas vezes nos faz esquecer de quem somos, né? Então, assim, eu acho que isso que a Carla vem trazer hoje é extremamente importante para que você que esteja em casa assistindo esse ponto de vista possa refletir assim como eu, né? Onde nós estamos, onde nós queremos chegar e até que ponto a gente realmente precisa estar ali naquele momento, né? Então, eu acho que agradeço, Carla. Eu ganhei muito naquela tarde com você, pode ter certeza. É por conta do fato, exatamente, de não parar para olhar aquele papel que você representa do lado de fora, né? Do lado de fora, se aquilo faz sentido para você. Porque muitas vezes, o que eu tenho, né? O que eu tenho, assim, eu tenho muito contato com tudo isso, que elas querem representar alguma coisa a qualquer custo, e isso tem custado muito caro, que é a saúde mental, entendeu? É uma ânsia de buscar o quê? Então foram algumas perguntas, né, Josi? Buscar o quê? O que você quer buscar? Você quer estar nesse lugar para quê? E é exatamente, é para você ou é para provar para o outro que você dá conta, que você é capaz, né? E nós, mulheres, não adianta falar, nós temos vários hormônios que se diferenciam. Então, assim, nós temos uma sensibilidade maior do que, né? Maior do que em geral, nós temos essa sensibilidade. Então, essa fragilidade não é ser fraca, mas é a fragilidade da mulher, essa sensibilidade, todo esse movimento da mulher também que faz diferença desde sempre, desde os primórdios da mulher ali, sustentando tudo aquilo que você falou. Então, ela sempre, e cientificamente também é comprovado, tem pesquisas falando da base da mulher para a sociedade. Olha isso, que lindo! Entende? Queria aproveitar, usar um exemplo aqui. Nós estivemos aqui entrevistando, inclusive junto com a vereadora, a doutora Milena Davoli. E ela falou uma questão que acho que você pode pegar esse gancho e até falar um pouco mais sobre esse assunto. O papel que a mulher quer representar numa sociedade, o lugar que ela quer ocupar numa sociedade, mas tem muitas situações, infelizmente, dentro do lar, dentro da própria casa, vou ter que tocar esse assunto, não tem jeito, que é a questão da violência, onde o próprio companheiro acaba já botando a mulher lá embaixo. Vou falar uma linguagem mais simples para que as pessoas entendam. Sim, né? Falar de forma leiga. Denegrindo a imagem da mulher, né? Você está feia, podando a mulher ali para que ela não se cuide, não se produza, não se sinta bem. E aí a pessoa já sai de casa, a mulher já sai do lar ali, da casa, já sai com uma energia, né, se sentindo a pior pessoa do mundo. Isso acaba se refletindo no dia a dia da pessoa, enfim, no trabalho dela, nas ocupações dela. Então, isso acontece muito, só que quando a mulher ela tem um autoconhecimento, né? Sim. Gente, ir para terapia não é tratar de transtorno, por favor, né? Então, assim, vamos falar mais sobre isso. Não é tratar de transtorno, mas é esse movimento de apropriar-se de quem eu sou, quem eu me construí. Até porque a sociedade, ela tem padrões comportamentais como se a gente tivesse que seguir a risca aquilo ali. Não, né? Então, você vem de uma família, você aprende ali nessa família alguns valores, princípios, tem uma essência, só que quando você sai dali, você experiencia estar em outros lugares, experiencia outras coisas na sua vida, e aí, a partir disso, você precisa se construir. Então, aí também tem um problema muito grande, que é, quem tem coragem de quebrar alguns movimentos, padrões familiares para viver aquilo que acredita dentro do que já experienciou. Então, isso acontece muito. Então, o que acontece? Quando a mulher, voltando, quando a mulher ela tem essa clareza de
quem sou eu, entende? Esse tipo de coisa, por exemplo, ela passa a não permitir. Exato. Entende? Ela passa a não permitir. Porque quando o outro diz quem eu sou, ele está falando mais dele do que de mim. Então, eu consigo identificar isso. Só que isso chama autoconhecimento. Que é o que muita gente tem medo de olhar para dentro. Entende? Porque olhar para dentro não é fácil. Olhar para fora é fácil, e cuidar do que está fora também é fácil. O problema é cuidar de como está dentro, porque esse acesso, ele é um acesso muito difícil. Porém, assim, é libertador, porque liberta as pessoas, inclusive desses movimentos, não permitir mais que o outro faça isso comigo. Então, eu limito o outro até onde ele pode ir. Eu acho que isso é importante, a gente deixar esse alerta para a população, né, vereador? Porque, como disse a Carla, a partir do momento que a mulher tem esse autoconhecimento, que ela dá o seu grito de liberdade, vamos dizer assim, uma linguagem mais simples, um grito de liberdade, realmente se posicione, né? Porque, infelizmente, ainda a gente se depara. Eu estou usando o exemplo aqui da violência para que as pessoas entendam melhor. Mas a gente falou, inclusive, naquela ocasião com a delegada, a doutora Milena, que, de repente, a mulher ela acaba não tendo voz ativa, acaba se sujeitando a algumas situações. E a gente quer que as mulheres realmente tenham essa liberdade, tenham esse autoconhecimento, realmente se posicione, bata de frente, entendeu? Porque eu acho que boa parte dessa questão da violência, por exemplo, seria evitada, né? Por exemplo, mas a mulher, infelizmente, muitas mulheres ainda têm medo, têm esse receio de ter uma represália, enfim, sofrer lá fora as consequências. As consequências. Né? Então, a gente usa esse exemplo da violência para que você entenda um pouquinho melhor. Mas é importante o que a Carla disse, que é a questão do autoconhecimento, de você realmente se posicionar, de ter essa voz ativa, de, peraí, eu tenho meu valor, eu me conheço, eu sei dos meus potenciais. Exatamente. E na verdade, até pegando um gancho do que a Carla disse, as minhas filhas esses dias me fizeram uma pergunta, né? Nós estávamos voltando de um local e a Laís, 24 anos, mãe, quem era você antes da gente? E assim, eu parei e não consegui responder, né? Porque na verdade a gente não faz isso. É o que você falou, a gente tem medo de nos conhecer, né? De refletir sobre a gente. E esses movimentos que nós temos realizado, né, quanto mulheres, não digo só eu, a Claudinha, mas eu digo a sociedade. Sim. Depois dessa lei Milena Dantas, depois do fórum, muitas outras instituições, muitos outros grupos começaram a se movimentar para falar sobre vários assuntos, né? Então, assim, isso realmente empodera, isso realmente dá espaço, isso cria voz, coragem, porque enquanto eles nos amedrontam, né, falando que o seu espaço é limitado aqui, e a gente aceita isso, a gente realmente não vai avançar. Então, é o que a doutora Milena falou, a sargento Andréia também, quando uma mulher é ouvida, todas avançam, né? Então, esse é o lema. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa buscar, né, pessoas que entendem sobre o assunto para nos direcionar, para nos centrar, né, e nos mostrar que realmente existe alguém fora Josi, vereadora, né? Existe a mulher Josi, existe a mãe Josi, e eu preciso, em primeiro lugar, entender isso, né, Carla? Eu acho que a mulher precisa, primeiramente, entender para que o outro possa aceitar, né? Até esses dias eu estava lendo e assim, veio uma pergunta e depois eu fiquei Até porque há muitos anos eu faço terapia, então hoje eu já estou num outro nível de entendimento de quem sou eu. Mas aquela pergunta também me pegou. Quando você se despir de tudo que você é, o que resta de si? E aí, Glaucio? E aí? Quando você se despir de tudo que você é, o que resta de si, porque é você com você mesmo. Sim. Você com aquilo que você construiu, que está dentro de você, não está fora. Se você se despir de tudo, da sua casa, da sua profissão, de tudo, quem resta? Para você refletir aí em casa. A pergunta que fica, inclusive, aproveitando o gancho da Carla aqui, eu quero até que você fale um pouco mais sobre isso, porque a mulher que está assistindo agora esse programa e que esteja entendendo e se familiarizando com essa situação, isso está acontecendo comigo,
Eu achei muito interessante quando você fala, olha, procurar ajuda, não é feio procurar uma profissional da área, fazer uma terapia assim, conversar com as pessoas, porque isso vai ajudar e muito como pessoa, como ser humano, né? E realmente você se consolidar, você realmente mostrar, né, o seu verdadeiro eu, enfim, a sua essência, né, como pessoa, como mulher acima de tudo, né, Carla? Sim. Quando você fala dessa questão de buscar ajuda, é se encorajar para se conhecer. E eu vou contar, não é fácil não, tá? Precisa ter muita coragem para chegar lá, né? E fazer esse encontro com você mesmo. Porque, né? Quando já parou para se olhar no espelho e falar quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual sentido tem minha vida? Até um pouco, eu trouxe a questão da brevidade, se a Josi se recorda. A primeira pergunta que eu faço é esse mundo frenético, onde, bom, no Brasil nós estamos aí com um índice de ansiedade, aí, se eu não estou enganada, né, um dos maiores índices de saúde mental aí no mundo, né? E o que acontece? Se a gente parar para entender a brevidade da vida, até nessa especialização que a Josi coloca do Einstein, eu fiz 2 ao mesmo tempo, onde eu dava plantão no hospital de pacientes oncológicos de todos os níveis. E aí eu volto de lá, vou bem resumidamente, eu volto de lá já em 2018, eu volto de lá pensando, eu mais aprendi do que ensinei. Por quê? Eles passam a dar sentido para a vida quando eles estão nesse contexto. Mas se a gente parar e pensar, até porque a nossa cultura não fala da morte, da brevidade do fim, né? Então, se a gente parar qual controle nós temos da vida, a gente precisa parar para analisar se hoje fosse meu último dia, o que eu fiz dele também, né? Enquanto ser humano, eu estou dizendo. Então, assim, que busca frenética é essa? Precisa ter sentido, mas o sentido ele precisa estar onde? No aqui e agora, no hoje, né? Porque, em geral, está todo mundo buscando um processo futuro, mas não presente. Exato. Exatamente. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Viver intensamente o dia. É com responsabilidade, Responsabilidade. Né? Mas é exatamente isso, o sentido. Então, quando você compreende o sentido, então todo dia você acorda e você, em cada situação que você esteja, você vai passar a ter sentido aquilo ali para você, porque muitas vezes você nem sabe por que você vai. Fica tão mecânico, exatamente, né? Por que eu tô? Ou eu vim? Como que eu vim? Né? Até um exemplo que eu dei, eu falei assim, você tomou banho hoje? Tomou, Glaucio? Tomei. Você lembra como foi? Corrido. Corrido. Mas tomei. É sobre isso, é estar onde a gente deveria. Sim. Tinha outra coisa para você fazer que não fosse aquele banho? Naquele momento? É. Acredito que sim. Teria outra coisa que não fosse o banho? Teria também. Dependendo do horário, sim. Dependendo do horário, você sim. conseguiria estar no banho fazendo outra coisa? Então, no mesmo horário, naquela faixa de horário, sim, mas naquele momento não. É nesse contexto que eu falo, é estar ali inteiro para uma situação, que é a única situação que você tem um controle naquele momento, não é outra. Sim. Mesmo que você pense, você não é capaz de pegar, ou de fazer, ou de ações, nem nada. É entrega total. Entrega total. Sentir o cheiro. E ainda eu dou esse exercício e falo, confesso que não é fácil, tá? Tenta estar com você mesmo. Pelo menos no banho. Fantástico, gente, fantástico. É um programa que eu tenho certeza vai ajudar muita gente que está acompanhando. Essa é a intenção, pelo menos, né, vereadora? Levar essa informação. Porque a gente pode achar que é uma coisa simples, né? O que a Carla está falando aqui pode parecer algo simples, mas não é simples. É muito complicado, como disse a Carla. A partir do momento que a pessoa decida se encontrar, buscar o seu eu, já é um passo, mas até chegar a tomar essa iniciativa demanda de uma coragem, demanda de tempo e de vontade, acima de tudo, né, Carla? Na verdade, os primeiros passos, eles são terríveis, né? Que é essa situação que eu falo, vai tomar banho, mas confesso para você que não é fácil, tenta lá. Até por conta de nunca ter acessado esse movimento dessa maneira, entende? Ter pensado dessa forma. Pensado dessa forma. Então, a primeira conexão, né? Primeiro que se a gente não treinar comportamentos de conexão conosco mesmo, outras coisas ficam muito difíceis também de fazer, né?
Antes de... o papo tá tão bacana, o assunto é tão relevante, e quando o assunto é bom, passa muito rápido. O primeiro bloco passou voando e agora também, já estou vendo aqui o nosso tempo, mas, Carla, eu queria aproveitar essa oportunidade. Esse ano aqui em Tupã eu estou vendo um movimento interessante, né, de debates, eventos voltados pura e exclusivamente à mulher, para que a mulher realmente possa refletir sobre esses temas que a gente citou aqui durante o programa. Mas você, como uma profissional da área, você tem percebido uma mudança na sociedade de alguns anos para cá? Porque assim, quando você liga a televisão, você só vê falar, infelizmente, de violência, de coisas ruins. Quando eu falo da questão da mulher, é o feminicídio, que é uma coisa absurda, os números que a gente se depara no país. E eu acho que assim, o movimento, tem acontecido algumas coisas assim, alguns movimentos, mas eu espero que aconteça mais ainda, que essa cadeia, que essa rede cresça mais ainda. Você tem percebido uma melhora nesse sentido da mulher buscar esse autoconhecimento, Sim. essa ajuda com o passar dos anos, de uns anos Sim, para cá? sim. Pelo menos, principalmente depois da pandemia, né? Sim. Porque a pandemia, a palavra de ordem era fique em casa. Paralisou tudo. Paralisou tudo. Então a pessoa tinha que ficar em casa, porque pensando, refletindo. Eu, pelo menos, fiz muito isso. Né? De ficar na minha casa, Ainda lá bem pensando. que eu não tive nada com isso. Eu também não. Mas, assim, eu não vivi a pandemia. Eu não sei o que é isso. Então, assim, a sociedade parou. Né? Então as pessoas tiveram que pensar, tiveram que refletir muita coisa. Muitas pessoas repensaram na sua vida. Você sentiu uma diferença de lá para cá? Teve bastante diferença. Hoje eu vejo uma grande população buscando esse autoconhecimento, até porque aquele momento foi um momento da brevidade do fim a qualquer momento, de muitas pessoas ao nosso redor. Então, realmente teve um impacto muito grande, que isso trouxe também até muitos conflitos, assim, as pessoas adoeceram, né? Até porque ele poderia ser o próximo. Entende? Exatamente. Né? Então teve uma mudança muito grande, as pessoas foram buscar ajuda, eu vi um movimento, na verdade, até inclusive antes, eu via uma população mais orientada procurando esse tipo de ajuda. Hoje também nós temos aí, né, outras pessoas menos orientadas buscando esses lugares, por incrível que pareça, incrível, assim, de investir. Eu falo que é um investimento, investir em terapia até as pessoas menos orientadas, o que antes era um outro movimento, entendeu? Das mais orientadas, algo por incrível necessário que para a pareça. sua vida, né? Isso que é importante, que legal. Olha, infelizmente nós chegamos ao final do programa, né? Um assunto muito bacana, fica aqui até um segundo convite para que elas voltem, tanto a Carla como a Kátia também, para a gente bater mais papo. Muito legal quando o assunto diz respeito à nossa sociedade, em especial às mulheres, que, como eu disse, são a base de tudo, é a base da nossa vida, é a base de uma sociedade. Então a intenção desse programa é realmente te ajudar. Caso você assistiu o programa e tomara que você tome essa coragem, né? Dê esse passo importante na sua vida, procure ajuda, se conheça acima de tudo, né, para que você tenha aí sua autoestima elevada, né, o seu posicionamento, a sua opinião, a sua verdade dentro de uma sociedade. Carla, eu queria primeiramente agradecer a sua presença aqui na TV Câmara de Tupã. Eu que agradeço. Aproveite a oportunidade também de deixar uma mensagem a toda a nossa população de Tupã, em especial as mulheres que estão nos assistindo. Eu fico feliz de nós, mulheres, né, termos conquistado esse espaço. Porém, não só esse espaço, mas que busquem a ter sentido na vida esse espaço, né, esses lugares que nós conseguimos conquistar, né? Então, que fique isso, que eu acredito que é ter sentido para a vida de cada um, que independente da escolha, mas que esse lugar seja um lugar seguro, né? Que tenha segurança sobre a escolha, para ter motivação, para ter alegria, entendeu? Né? E não viver nessa ânsia, né? Essa ansiedade, então esse adoecimento de não saber, né, que lugar é esse. Perfeito, perfeito. Vereadora, parabéns pela iniciativa, um programa muito bacana, um tema relevante, né, dentro do mês da mulher, né, e esse mês realmente foi um mês que falamos bastante sobre as ações que foram realizadas aqui em Tupã, como eu citei o Fórum Todas Juntas, enfim, reuniões, né, debates que aconteceram aqui na cidade, também na região e no país. Então é um tema que tem que ser debatido sempre, né, não somente no mês de março, mas hoje a gente tentou pontuar essa questão
né, da pessoa, do eu, né, da questão psicológica, né, de uma mulher, de uma pessoa, de um ser humano acima de tudo, e também, né, o empoderamento e também o lado empreendedor de uma mulher, o potencial que essa mulher tem de fazer toda a diferença em uma sociedade. Programa muito bacana e eu tenho certeza que teremos outros programas para a gente falar sobre o tema, né? A gente citou aqui exemplos da vereadora Josi, né, da Claudinha, que são mulheres hoje, né, no poder público, que possam trazer mais mulheres, que possam aguçar a vontade para que mais mulheres possam também conhecer mais sobre a política, fazer a diferença, porque as vereadoras são representantes legais da população, junto com os vereadores aqui da Câmara Municipal, são escolhidos pelo povo através do voto, então defendem e representam uma sociedade, representam uma população toda. Então a mulher tendo o seu espaço, né, não somente no trabalho, no lazer, enfim, mas também na política, sim, debater, porque a política é onde tudo acontece. Hoje a humanidade vive em cima de uma política, né? A política rege, né, o mundo, então é importante também essa questão que nós citamos aqui durante o programa do papel da mulher também na política. E está aqui um belo exemplo da vereadora Josi, que tem feito um trabalho bem legal junto com a vereadora Claudinha, representando aqui as mulheres, a sociedade num todo, né, vereadora? Obrigada, Glaucio. Eu gostaria de agradecer a Kátia, a Carla, né, por aceitar o convite. A gente sabe que é correria, tem consultório para cancelar. A Kátia tinha aí visitas, né, em alguns lugares para realizar e abriram mão para poder estar aqui. E aí a gente uniu dois cuidados, né, Glaucio? Eu quis trazer o cuidado para o ponto de vista, que é o cuidado com as pessoas e o cuidado a si mesmo. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Eu sempre acordo todos os dias e entrego o meu dia a Deus, falo, Deus, que faça conforme a sua vontade, porque a gente acorda pensando em uma coisa, mas que seja a sua vontade. E sempre pensando no próximo, sempre em realmente aplicar a política voltada para o outro. E a gente para nesse momento, né, depois dessa entrevista com a Carla, para pensar um pouquinho também na gente, né, que é necessário, que é importante, que é essencial, porque se nós não estarmos bem, se nós não estivermos, né, com a saúde mental, né, equilibrada, a gente não consegue ajudar o próximo. Então eu acho que fica aí essa mensagem para todos que acompanharam e com certeza teremos outros momentos. Com certeza. Bom, espero que esse programa tenha ajudado a você que está nos acompanhando aqui na TV Câmara. Eu conversei no segundo bloco com a nossa querida Carla Pinheiro, que é psicóloga, né, com um vasto currículo aqui e ajudou bastante, falando sobre esse autoconhecimento, né, você se conhecer acima de tudo, para que você seja uma pessoa melhor no seu dia a dia, na sua vida, junto à sua família, junto aos seus amigos, junto ao seu trabalho, enfim, na sociedade. E no primeiro bloco também recebemos a nossa querida Kátia Araújo, que é empresária, falando sobre uma feliz ideia que ela teve, né, de criar uma luva que tem ajudado e feito a diferença no tratamento de muitas pessoas, né, e ela usou o exemplo da mãe dela, né, e por isso o nome, né, Luvas Valentina. E claro, a vereadora Joselane Pio Rocha, fazendo um programa especial tratando sobre empoderamento feminino e também mulheres empreendedoras dentro do mês da mulher. Mas fica aqui, né, eu reforço essa questão, esses temas têm que ser debatidos durante todo o ano, não somente o mês de março. Isso é importante, né? E que você, nossa telespectadora, continue nos acompanhando sempre aqui pela TV Câmara de Tupã. Obrigado pela sua audiência. Voltaremos a qualquer momento com mais um programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais!